Você sabia que milhares de pessoas acima dos 60 anos vivem com as artérias parcialmente entupidas, sem nem imaginar? Pois é. Esse bloqueio silencioso começa devagar, quase imperceptível, às vezes, com um simples cansaço ao subir escadas ou uma sensação de peso nas pernas. Mas, se ignorado, pode se transformar em algo muito mais grave: pressão alta, derrame ou até um infarto. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, os sinais aparecem tarde demais. Durante décadas acompanhando pessoas que queriam recuperar energia e vitalidade, vi um padrão se repetir. Gente boa, ativa, que de repente começa a sentir as pernas pesadas, os pés frios, aquela falta de ar leve que vai piorando aos poucos. E tudo isso sendo tratado como coisa da idade. Mas não é. O corpo fala. E quando ele fala através desses sintomas, está dizendo: minhas artérias estão pedindo ajuda. A boa notícia é que o corpo também sabe se regenerar, se você der os nutrientes certos, no momento certo. Existem ingredientes naturais, simples e acessíveis, capazes de ajudar a limpar as artérias, melhorar a circulação e devolver a energia de forma gradual e segura. Hoje, você vai conhecer 6 desses ingredientes. E no final, eu vou revelar uma receita especial que combina todos eles em um preparo poderoso. Uma receita que já transformou a vida de muita gente e que pode começar a trazer resultados em apenas 7 dias. Mas preste atenção, o último ingrediente é o mais esquecido pela medicina moderna. E talvez seja exatamente o que o seu corpo precisa agora. Então, vamos direto ao que interessa. Descobrir juntos esses segredos naturais para um coração mais forte e uma circulação viva, mesmo depois dos 60. A má circulação não surge de um dia para o outro. Ela é o resultado de pequenos danos diários que, com o tempo, vão se acumulando nas paredes das artérias. Como se um fino cano de água fosse sendo coberto por camadas de ferrugem invisível. Tudo começa com inflamações leves, causadas por má alimentação, sedentarismo, estresse constante e até falta de hidratação. Essas inflamações fazem com que o sangue circule com mais dificuldade, e as artérias, que antes eram elásticas e vivas, ficam endurecidas e inflamadas. O corpo tenta se adaptar, mas chega um momento em que o fluxo já não é o mesmo. É aí que começam os primeiros sinais. Aquelas pernas pesadas no fim da tarde. Os pés frios. O formigamento nas mãos. As cãibras noturnas e até tonturas leves ao levantar-se. Muita gente acha que isso é apenas cansaço ou idade chegando. Mas na verdade, é o corpo gritando por oxigênio. Quando o sangue não flui bem, os tecidos recebem menos ar e nutrientes, e o coração precisa trabalhar mais para compensar. Estudos recentes mostram que mais de 65% das pessoas acima dos 60 anos já têm algum grau de obstrução arterial, e a maioria nem desconfia. É um problema invisível, que progride devagar, mas que pode mudar completamente a qualidade de vida se não for cuidado a tempo. E o mais importante, mesmo quando os sintomas aparecem, ainda há chance de reversão. O corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, desde que receba os estímulos certos. Não se trata de milagre, mas de ciência natural. Ingredientes que reduzem inflamações, dissolvem depósitos de gordura e restauram a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Por isso, antes de falarmos dos 6 ingredientes principais, é essencial entender que eles não funcionam sozinhos. Eles atuam junto com pequenas mudanças de hábito, como beber mais água, se mover um pouco mais e dormir melhor. Essas ações simples criam o terreno perfeito para que as artérias comecem a se limpar naturalmente. Agora que você já entende por que a circulação se torna lenta e perigosa com o tempo, é hora de descobrir o primeiro ingrediente. Pequeno, acessível e poderoso, capaz de dar o primeiro passo para reativar o fluxo sanguíneo e trazer de volta a leveza que o corpo perdeu. Vamos começar com algo simples, mas que, quando usado com regularidade, pode transformar o modo como o sangue flui pelo corpo. Água morna de linhaça com limão. Essa combinação parece básica, quase ingênua, mas dentro dela existe uma força capaz de reduzir inflamações, limpar as artérias e devolver a leveza da circulação. A linhaça, apesar de minúscula, é uma das sementes mais ricas em fibras solúveis e ômega 3 que existem. Quando entra em contato com a água morna, ela forma um gel natural, conhecido como mucilagem, uma substância que age como vassoura interna, ajudando o corpo a eliminar toxinas,
gorduras e resíduos que atrapalham o caminho do sangue. Esse gel funciona como um limpador silencioso do sistema digestivo, o que, por consequência, reduz a sobrecarga sobre o coração e os vasos sanguíneos. É como se o corpo respirasse por dentro. O limão entra nessa mistura como um reforço de limpeza natural. Rico em antioxidantes e vitamina C, ele ajuda o fígado e os rins a eliminarem substâncias que, com o tempo, favorecem a formação de placas nas artérias. Juntos, linhaça e limão criam uma bebida que o corpo reconhece como um convite à regeneração. Durante anos de acompanhamento de pessoas que lidavam com pressão alta, inchaço ou pernas pesadas, os resultados mais consistentes vinham não de remédios complexos, mas de rotinas simples, e essa é uma delas. Uma colher de sopa de linhaça moída, deixada por 10 minutos em uma xícara de água morna, até formar um gel suave. Depois, o suco de meio limão fresco, espremido na hora. Misture e beba devagar, de preferência em jejum. O segredo está na constância, não na força. Usada algumas vezes por semana, essa bebida ajuda a regular o colesterol, melhora o trânsito intestinal e reduz a inflamação sistêmica, abrindo caminho para que o sangue volte a circular livremente. Muitas pessoas notam as pernas mais leves, menos inchaço e mais disposição já nas primeiras semanas. E isso acontece porque o corpo, ao ser bem nutrido, responde rápido. A natureza é sábia. Ela não promete milagres, mas entrega resultados a quem tem paciência para cuidar do próprio corpo com respeito e regularidade. Agora que você conhece essa primeira combinação simples, prepare-se para algo mais estimulante. Um ingrediente que aquece o corpo, acelera o fluxo sanguíneo e ajuda a devolver energia até as extremidades. O segundo ingrediente é um dos mais antigos da medicina natural, e um dos mais poderosos para ativar a circulação e aumentar o calor interno do corpo. A infusão de gengibre com canela. O gengibre, com seu aroma marcante, vai muito além do sabor. Dentro dessa raiz existe um composto chamado gingerol, uma substância capaz de relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue e aumentando o aporte de oxigênio nas extremidades. É por isso que muitas pessoas sentem as mãos e os pés ficarem mais quentinhos após tomar uma infusão de gengibre. É o corpo reagindo, o sangue voltando a fluir. A canela entra nessa combinação como uma parceira ideal. Rica em compostos antioxidantes, especialmente o cinamaldeído, ela ajuda a reduzir inflamações internas e melhora a sensibilidade à insulina, um dos fatores que mais afetam o equilíbrio vascular com o passar dos anos. Quando o gengibre e a canela se encontram na mesma xícara, nasce uma bebida que estimula o coração de forma natural, melhora a circulação periférica e ainda traz uma sensação imediata de vitalidade. Não é à toa que, em várias culturas, essa dupla é usada como tônico para o inverno e para o envelhecimento saudável. Para preparar, basta ferver uma xícara de água com uma rodela de gengibre fresco e um pedaço pequeno de canela em pau por cerca de 5 minutos. Depois, desligue o fogo, tampe e deixe descansar por alguns instantes. Se quiser, adicione algumas gotas de limão para equilibrar o sabor e reforçar o efeito antioxidante. O ideal é consumir essa infusão pela manhã, para despertar o corpo e ativar a energia. Ou no final da tarde, para aliviar o cansaço e melhorar a oxigenação antes do descanso. Com o uso contínuo, muitos relatam que as câimbras diminuem. Os pés deixam de ficar frios à noite, e o corpo parece ganhar um novo ritmo. Um equilíbrio natural que vem de dentro. Essa combinação simples é um lembrete de que o calor verdadeiro não vem apenas do sol, mas do sangue que flui com liberdade dentro de nós. E falando em liberdade do sangue, o próximo ingrediente tem um poder especial. Ele relaxa os vasos sanguíneos e aumenta a oxigenação de todo o corpo, inclusive do cérebro. É uma combinação refrescante, colorida e com um efeito que surpreende até quem não acredita no poder dos alimentos. O terceiro ingrediente desta jornada é uma combinação vibrante e cheia de vida. Beterraba com hortelã. Pouca gente imagina que algo tão simples possa ter um impacto tão direto na circulação. A beterraba é uma das maiores fontes naturais de nitratos, substâncias que o corpo transforma em óxido nítrico. Uma molécula capaz de relaxar as artérias, ampliar o fluxo de sangue e melhorar a oxigenação de todos os tecidos, inclusive do cérebro. É como se, a cada gole, o corpo recebesse um sopro de ar novo. O sangue circula com mais liberdade, o coração trabalha com menos esforço. E o resultado é uma sensação de energia suave,
constante e mais leveza no dia a dia. A hortelã entra como um complemento perfeito. Além do frescor e do aroma agradável, ela ajuda na digestão, acalma o sistema nervoso e refresca a mente. Juntas, beterraba e hortelã formam uma infusão que revigora sem agitar, um equilíbrio raro entre vigor e serenidade. Muitas pessoas que sofrem com fadiga constante, tontura leve ou pernas pesadas notam melhora em poucos dias após incluir essa infusão na rotina. E há uma explicação simples para isso. Quando o sangue flui com mais oxigênio, o corpo desperta. Os músculos recebem mais energia, o cérebro pensa melhor, e até o humor se eleva. Para preparar, corte meia beterraba crua em fatias finas e ferva em 300 ml de água por cerca de 10 minutos. Depois, adicione algumas folhas frescas de hortelã, tampe e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba ainda morna ou em temperatura ambiente. Você pode consumir essa bebida pela manhã, para começar o dia com vitalidade. Ou no meio da tarde, quando o corpo pede uma pausa e precisa renovar o fôlego. Com o uso regular, essa combinação ajuda a reduzir a pressão arterial, melhorar a oxigenação do cérebro e devolver a sensação de leveza ao caminhar. É como se cada célula respirasse aliviada, agradecendo pelo sangue limpo que volta a circular com força e fluidez. E se até aqui você viu ingredientes que limpam e aquecem as artérias, no próximo passo vai conhecer algo diferente. Uma semente pouco conhecida, mas que nutre as artérias de dentro para fora, ajudando o sangue a fluir com mais facilidade e o corpo a ganhar energia duradoura. O quarto ingrediente é uma das joias menos conhecidas da alimentação natural moderna: as sementes de cânhamo ativadas. Elas podem parecer simples à primeira vista, mas carregam um equilíbrio raro de nutrientes que o corpo reconhece como combustível puro para as artérias. Essas sementes contêm proporções ideais de ômega 3 e ômega 6, duas gorduras essenciais que ajudam a reduzir inflamações e preservar a elasticidade dos vasos sanguíneos. É justamente essa flexibilidade que impede o endurecimento das artérias, o passo inicial para uma circulação saudável e duradoura. Além disso, as sementes de cânhamo são ricas em arginina, um aminoácido que estimula naturalmente a produção de óxido nítrico, a mesma molécula responsável por dilatar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue. Na prática, isso significa menos dormência nas pernas, mais oxigênio nos músculos e um coração que trabalha com menos esforço. Durante anos, muitos relataram o mesmo padrão ao introduzir essas sementes na rotina. Primeiro, vem a leveza nas pernas. Depois, a disposição para caminhar. E em seguida, uma energia estável, quase silenciosa, que se mantém ao longo do dia. Para aproveitar tudo o que elas oferecem, é importante ativá-las antes do consumo. Basta deixar uma colher de sopa de sementes de cânhamo descascadas de molho em água por, no mínimo, 2 horas. Depois, podem ser adicionadas a frutas, saladas, vitaminas ou até sopas. Quem prefere algo mais concentrado pode triturar as sementes e misturar com uma colher de chá de mel puro, criando um tônico natural que nutre o coração e dá energia constante. O segredo não está na pressa, mas na continuidade. Com o uso regular, o corpo começa a reconstruir o equilíbrio interno. As artérias recuperam parte da sua flexibilidade e o sangue passa a circular com mais fluidez e leveza. As sementes de cânhamo são como um alimento silencioso que trabalha nos bastidores, nutrindo, reparando e devolvendo vitalidade de dentro para fora. E se até agora falamos de limpeza, calor e nutrição, o próximo ingrediente combina tudo isso com um poder protetor e desobstrutor raro. Uma dupla ancestral que a ciência moderna voltou a respeitar. O tônico de alho cru com azeite de oliva extra virgem. Poucos alimentos carregam tanta história e poder curativo quanto o alho e o azeite de oliva extra virgem. Essa combinação antiga, usada por civilizações há séculos, continua sendo um dos maiores aliados naturais da saúde cardiovascular. O alho, quando consumido cru e recém-triturado, libera uma substância chamada alicina, um composto ativo que atua como vasodilatador, antioxidante e anticoagulante natural. Em outras palavras, ele ajuda a abrir espaço dentro das artérias, impede o acúmulo de gorduras e facilita o trabalho do coração. A alicina age quase como um limpador biológico, dissolvendo pequenas formações que dificultam o fluxo do sangue. É um efeito que pode parecer simples, mas que ao longo do tempo faz uma enorme diferença para quem sofre com pressão alta,
tonturas ou cansaço constante. O azeite de oliva extra virgem completa essa fórmula com elegância e equilíbrio. Rico em gorduras boas e polifenóis antioxidantes, ele reduz inflamações, aumenta o colesterol HDL, o chamado colesterol protetor, e fortalece as paredes das artérias, tornando-as mais resistentes ao envelhecimento. Quando esses dois ingredientes se unem, formam um tônico natural que protege, desobstrui e regenera. Um pequeno gesto diário que pode representar uma grande diferença para o coração. O preparo é simples. Triture um dente de alho cru, deixe descansar por 5 minutos para liberar a alicina. E misture com uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. Consuma logo em seguida, preferencialmente pela manhã, antes da primeira refeição. O sabor é intenso, mas o efeito é profundo. Com o uso regular, muitos relatam mais leveza no peito, melhor disposição para caminhar e uma pressão arterial mais estável. Não é um remédio milagroso, é a natureza agindo com sabedoria, pouco a pouco, até que o corpo reencontre seu ritmo natural. Importante lembrar: pessoas sensíveis ao alho cru ou que utilizam medicamentos anticoagulantes devem conversar com seu médico antes de adotar o hábito. Mas, dentro dos cuidados certos, esse tônico se torna um verdadeiro guardião das artérias. E se o alho e o azeite protegem e limpam, o próximo ingrediente vai ainda mais fundo. Ele nutre as artérias com minerais, antioxidantes e energia duradoura, trazendo flexibilidade e vitalidade para o corpo todo. Vamos ao ingrediente número 1. O gergelim tostado e moído. Um dos segredos mais antigos e eficazes para manter o sangue fluindo com leveza e o coração cheio de força. Chegamos ao último ingrediente. Um dos mais antigos, mais acessíveis, ao mesmo tempo, mais esquecidos. O gergelim tostado e moído. Essas pequenas sementes, muitas vezes usadas apenas como enfeite em pães e bolos, guardam um poder que poucos conhecem. O gergelim é riquíssimo em magnésio, cálcio, ferro e gorduras boas. Mas o que o torna realmente especial são dois compostos antioxidantes únicos, sesamina e sesamol. Juntos, eles ajudam a proteger as paredes internas das artérias, reduzem o colesterol ruim, LDL, e impedem a oxidação das gorduras no sangue. Um dos principais gatilhos para a formação de placas e obstruções. Mas o gergelim faz ainda mais. Ele melhora a flexibilidade das artérias, tornando o fluxo sanguíneo mais eficiente. É como se devolvesse às veias e artérias a capacidade de respirar e se movimentar com leveza. Na prática, isso se traduz em menos cãibras noturnas, pernas mais firmes e uma energia que se mantém constante durante o dia. Para aproveitar todo o seu potencial, o segredo está na ativação correta. Aqueça levemente as sementes em uma frigideira limpa, sem óleo, por cerca de 2 a 3 minutos, até liberar aquele aroma suave e tostado. Depois, triture-as com um pilão ou liquidificador seco, o que transforma o gergelim em um pó aromático e nutritivo. Você pode consumir uma colher de chá por dia, polvilhada sobre frutas, saladas ou vitaminas. Outra forma tradicional e poderosa é preparar uma pasta revitalizante. 2 colheres de sopa de gergelim tostado moído misturadas com uma colher de chá de mel puro. Essa combinação, tomada em jejum algumas vezes por semana, nutre o corpo profundamente e dá energia limpa e duradoura. O que impressiona é como algo tão pequeno pode gerar tamanha transformação. O gergelim não age com pressa, ele age com constância. Aos poucos, fortalece o sistema circulatório, revigora os músculos e devolve a vitalidade que parecia esquecida. E agora que você conheceu cada um dos 6 ingredientes, da linhaça com limão à força do gergelim, chegou o momento de uni-los em uma receita completa, criada para potencializar todos esses efeitos e transformar o cuidado com o coração em um gesto diário de saúde e equilíbrio. Prepare-se para descobrir como combinar esses ingredientes em um único preparo poderoso, capaz de melhorar a circulação, limpar as artérias e devolver energia em poucos dias. De forma natural, segura e acessível. Agora que você conhece os 6 ingredientes e entende como cada um atua dentro do corpo, é hora de uni-los em uma única preparação funcional, simples, natural e poderosa. Essa receita foi criada para agir de dentro para fora, apoiando a circulação, limpando gradualmente as artérias e devolvendo energia de forma constante e segura. Não é uma poção mágica. É um ritual de cuidado que pode transformar sua rotina em algo profundamente restaurador.
Você vai precisar de meia beterraba crua, descascada e cortada em pedaços pequenos. O suco de meio limão fresco. Uma colher de chá de linhaça moída, previamente hidratada em água por 10 a 15 minutos. Um dente de alho cru picado, deixado em repouso por cerca de 10 minutos para ativar a alicina. Um pequeno pedaço de gengibre fresco. Uma colher de sopa de sementes de gergelim tostadas e moídas. E uma xícara de água filtrada. Se quiser intensificar o sabor e o efeito antioxidante, pode adicionar uma pitada de canela ou algumas folhas de hortelã fresca. Para preparar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. Se preferir uma textura mais leve, pode coar antes de consumir. Mas, se tolerar bem as fibras, o ideal é beber como está, pois é nelas que se concentram os compostos que ajudam a eliminar toxinas e equilibrar o colesterol. Tome essa bebida lentamente, de preferência em jejum, por 7 dias consecutivos. Ela age como um tônico natural, que limpa, nutre e revitaliza o sistema circulatório. Durante esse período, mantenha-se bem hidratado e evite adicionar açúcar. O sabor levemente terroso da beterraba, o frescor do limão e o toque do gengibre já criam um equilíbrio agradável. Se notar que a digestão fica um pouco pesada, pode dividir a dose. Metade pela manhã e metade no meio da tarde. O importante é dar tempo para o corpo assimilar cada nutriente. Com o uso regular, muitas pessoas relatam pernas mais leves, respiração mais fácil e um ganho natural de disposição. Alguns percebem a diferença em poucos dias, outros, em semanas. Mas o que importa é a constância. O corpo responde quando sente que está sendo cuidado. É fundamental lembrar: quem faz uso de medicamentos anticoagulantes ou possui restrições alimentares deve sempre conversar com seu médico antes de iniciar qualquer nova rotina alimentar. Essa receita é um apoio, não uma substituição. Ela ajuda o corpo a se equilibrar, mas o acompanhamento profissional continua sendo essencial. Com o tempo, esse simples gesto, preparar e tomar essa mistura pela manhã, pode se tornar um símbolo de cuidado e renovação. Não é apenas sobre limpar as artérias, mas sobre reconstruir a vitalidade e redescobrir a leveza que parecia perdida. E lembre-se, o corpo tem uma sabedoria natural. Quando você oferece o que ele precisa, ele retribui. Com energia, com equilíbrio e com vida pulsando em cada parte de você. Ao longo desta jornada, você conheceu 6 ingredientes simples, mas profundamente poderosos. Cada um deles tem uma função, uma missão dentro do corpo. A linhaça com limão, que limpa suavemente e ajuda a reduzir a pressão. O gengibre com canela, que aquece, ativa e faz o sangue fluir com vigor. A beterraba com hortelã, que relaxa as artérias e traz mais oxigênio. As sementes de cânhamo, que nutrem e restauram a flexibilidade vascular. O tônico de alho com azeite, que protege e desobstrui. E o gergelim tostado, que dá resistência e energia duradoura. Separados, já são aliados valiosos. Mas, quando combinados em uma rotina simples e consciente, formam um verdadeiro escudo natural para o coração e para a circulação. Esses ingredientes não vêm de laboratórios caros. Eles vêm da terra, do campo, do mesmo lugar onde a natureza sempre ofereceu suas respostas mais silenciosas e eficazes. O segredo nunca esteve na pressa, mas na constância, no cuidado e na escuta do próprio corpo. Com o passar dos dias, é possível perceber pequenas mudanças. O cansaço diminuindo, a respiração ficando mais leve, o corpo respondendo melhor aos movimentos. São sinais sutis de que o sangue voltou a correr com liberdade. De que as artérias estão se abrindo. E a vida está circulando com mais força dentro de você. A saúde, no fundo, é isso. Não é uma corrida, é uma caminhada. E cada passo, cada gesto de cuidado, é uma forma de dizer ao seu corpo: eu ainda quero viver com energia, com clareza e com calma. O que mais impressiona é que a transformação começa em silêncio. Às vezes, num copo simples preparado pela manhã. Num alimento que sempre esteve ali, mas que agora tem um novo significado. Essas pequenas escolhas, repetidas com amor e disciplina, criam um efeito profundo, não só nas artérias, mas também na mente, no humor e na forma de encarar o próprio tempo. Porque o corpo humano é generoso. Ele se regenera, se adapta e se fortalece quando recebe o que precisa. E cada um desses ingredientes é uma lembrança disso.
De que nunca é tarde para recomeçar. Para sentir a leveza nas pernas, o fôlego renovado e o coração batendo com serenidade. A natureza sabe cuidar. E quando você escolhe caminhar ao lado dela, ela te devolve o que tem de mais precioso: vida em movimento.